Amém? Então, o nome do tema é Tire a Máscara, o encontro que quebra o orgulho e revela quem realmente você é diante de Deus. Forte, né? Então eu quero falar sobre isso hoje. Espero que o Senhor venha falar conosco. O Espírito Santo, espero não, Ele vai falar conosco em nome de Jesus, porque se Ele me confirmou a palavra é porque Ele sabe todas as coisas, não é verdade? Então eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus. Se você puder, compartilha para outras pessoas e vamos avançar em nome de Jesus, amém? Querido Espírito Santo, eu quero chamar a Tua doce presença, eu quero consagrar essa live a Ti. Eu quero me diminuir, Pai, e tirar todas as máscaras que ainda estão na minha vida. Para que o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha falar comigo, com cada pessoa que está aqui, que vai assistir depois a live. Em nome de Jesus, eu te consagro, Pai, a rede elétrica, a rede de energia, o Wi-Fi, os telefones conectados, a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Abençoe a vida de cada um deles. Que o Senhor possa cada vez mais se revelar para eles com o teu nível de glória, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia, por esse sol, pela vida de cada pessoa, pelo Senhor cada vez mais, Pai, me mostrar que eu não sou nada sem Ti, que eu não posso nada sem Ti. Bendito é o Teu nome, Senhor Jesus, o Teu poder, a Tua glória. Eu te dou honra, louvor e adoração em tudo que eu fizer hoje, para Ti e por Ti, Senhor Jesus. Tire todo orgulho do meu coração, toda soberba, e me faça uma pessoa humilde. Assim eu mesmo peço para as pessoas que estão aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo. Obrigada por essa semana que já iniciou ontem, por esse final de mês, e que, Pai, o Senhor venha estar em tudo que a gente fizer, pensar e agir. Em nome de Jesus, amém. Bendito é o nome do Senhor, glória a Deus. Olha quem está aqui, Maiara. Bom dia para quem está entrando. Então, eu quero falar hoje sobre as máscaras que muitas vezes nós colocamos para ser boa pinta para as pessoas. Então, o nosso tema hoje é Tire as Máscaras. É forte. Existe uma versão sua que todo mundo conhece hoje. E existe uma versão sua que só você e Deus conhece. Mas a pergunta hoje é: qual dessas versões você tem alimentado? Porque enquanto você sustenta uma imagem, Deus está esperando um coração humilde. Então, o maior impedimento hoje, atrás de uma máscara, é o impedimento de você viver o propósito de Deus. E não é o diabo. São as circunstâncias e não são as pessoas. Não são as circunstâncias, desculpa. Mas o maior impedimento de você viver o propósito de Deus não é o diabo, não é as circunstâncias e não são as pessoas. É o orgulho escondido atrás de uma máscara. Então o orgulho faz você fingir que você está bem quando você não está. Que você resiste à correção muitas vezes de pessoas. Que você esconde aquilo que Deus quer tratar de você. E enquanto você protege a sua imagem, você se afasta do seu propósito. Então hoje Deus não quer falar com o personagem que você criou aí nessa tela, que está aí do outro lado da tela. Deus hoje, Ele não quer falar com o personagem que nós criamos. Ele quer confrontar quem realmente você é hoje. Assim como Ele tem me confrontado. E aqui começa o desconforto dessa palavra hoje. Porque tirar a máscara não é bonito, não é leve e não é fácil. Não é fácil a gente tirar as máscaras. Mas é o único caminho para a gente ser transformado. Enquanto a gente não tirar a nossa máscara do nosso ego, soberbo, orgulho de que a gente sabe muito, não tem como Deus nos transformar. Amém? Então, antes de continuar, eu preciso te fazer algumas perguntas aqui. Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você aí? Quando ninguém está te vendo, só Deus. Você realmente é a pessoa que você mostra ser? Ou você só está sendo uma pessoa na frente das pessoas e no seu secreto você é outra? O que você tem escondido até de Deus? Se faça essa pergunta, o que é que eu estou escondendo até de Deus que está vendo? Qual é a área da sua vida que você evita que Deus toque?
Todos nós temos áreas que muitas vezes a gente não quer que Deus toque. E a gente fica prendendo ali. Onde o orgulho tem falado mais do que a obediência. Amém? Porque Deus não transforma aquilo que você insiste em esconder. Então tudo que você esconde, Deus não transforma. Não tem como Ele transformar. Vamos para a primeira passagem bíblica de hoje. Jacó. Vamos falar de Jacó. Se você puder, abra a sua Bíblia em Gênesis 32, do 27 ao 28. Gênesis, capítulo 32, versículo do 27 ao 28. Eu estou até lendo nessa passagem no meu devocional. Qual é o teu nome? Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Aqui o anjo com que Jacó lutou toda a madrugada perguntou qual era o nome. E ele disse Jacó. E esse anjo falou: você não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Então Jacó não era apenas um enganador. Ele era alguém que aprendeu a sobreviver sendo alguém que não era. Então ele manipulava, ele controlava. Quem conhece a história de Jacó sabe que Jacó, ele enganou o irmão para receber a bênção. Ele enganou o irmão para pegar a primogenitura. E ele planejava muitas coisas que não era bom aos olhos de Deus. Mas ele sempre tentando garantir o futuro com as suas próprias mãos. Isso é orgulho. Antes de Jacó se tornar Israel, ele vivia com orgulho, manipulando, enganando, mentindo. Então o orgulho não é só você se achar melhor que os outros. Isso não é só orgulho. Orgulho é não confiar em Deus o suficiente para se render a Ele. Então muitas vezes a gente não se rende a Deus. Isso é orgulho. E então Deus permite um cenário aqui na vida de Jacó. Jacó fica sozinho, sem plateia, sem influência, sem controle. Porque Deus vai te levar para lugares onde a máscara não funciona. Então muitas vezes Deus nos leva para lugares, situações em que as máscaras que a gente coloca, ela não funciona ali. E aí é o momento da gente tirar essas máscaras. Amém? Ali Deus pergunta, através do anjo, qual é o teu nome? Deus não queria informação, Deus queria quebrar o orgulho de Jacó. Porque dizer Jacó era dizer, eu sou aquilo que eu escolhi a vida inteira. Então quando ele diz assim, Jacó, quando o anjo pergunta, ele estava dizendo, eu sou aquilo que eu escolhi ser a vida inteira. E naquele momento, ele para de lutar com Deus, que era o anjo, e começa a se render. Então, é só depois da rendição que vem a transformação. Enquanto você tenta controlar tudo, você impede de Deus agir. Enquanto você sustenta essa imagem de fortão, de bonzão, você atrasa a sua transformação. Muitos de nós, a gente precisa se render a Deus, porque enquanto a gente não se render, não tem como Deus transformar a gente. Aí porque muitas vezes você tem uma vida, você tem muito conhecimento da palavra, você tem formações, você fez faculdades, às vezes você tem muito conhecimento, pode até não ter feito uma faculdade, mas você tem muito conhecimento da palavra, de algum assunto, e aí você coloca uma máscara ali que você não aceita que ninguém fale. Porque você se acha tão suficiente, a máscara que você colocou está ali tão impregnada na sua vida, que você não deixa, muitas vezes, que Deus te transforme, porque você se acha autossuficiente. E isso é uma máscara que você coloca. No meu início da minha caminhada, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu lembro que eu fui numa imersão de um amigo. E aí, ele convidou um profeta que é lá da Holanda, que ele mora aqui também. Ele mora aqui em São Paulo.
E esse profeta, ele foi ministrar a palavra no final dessa imersão, desse curso. E aí eu lembro que eu fui a primeira pessoa que ele apontou o dedo. Os profetas, eles vêm para confrontar você. E eu lembro que eu fui a primeira pessoa, acho que é a primeira, se eu não me engano, ou fui a segunda. Acho que eu fui a primeira. Que ele chamou assim e disse assim: daqui a muito tempo, depois que Deus te amassar muito, você vai conseguir tirar as máscaras. E eu lembro dessa palavra até hoje, porque cada processo que eu vou passando, eu vejo Deus tirando as máscaras que ainda estão em mim, que eu acho que não estão, mas que estão. Então todos nós temos máscaras, a gente coloca máscaras ao longo da nossa vida, e só Deus para tirar essas máscaras quando você se rende a Ele, quando você diz: Senhor, eu não vejo saída, eu não tenho condições, Pai, eu não consigo sozinha. É só assim, quando você se rende, quando você realmente confessa que você não consegue fazer nada sem Deus. Aí Ele começa a tirar as máscaras. Quando você diz: Senhor, eu não tenho como sustentar isso aqui, eu não tenho como ficar, por exemplo, eu já falei para Deus várias vezes: Deus, eu não tenho como ficar aqui nesse lugar. Eu não tenho como, Pai. Deixa eu só colocar aqui meu telefone silencioso. Então eu não tenho como ficar aqui, Pai, sozinha, nessa situação, nessas condições, mas foi o Senhor que me mandou vir para cá. Então, se Ele mandou vir para cá, eu confio sem pestanejar que Ele vai trazer as formas de eu estar aqui. Mas pelo meu olhar humano, eu não tenho. E é isso que Deus quer, que a gente abra o nosso coração e diga: Senhor, eu não tenho condições. Senhor, sozinho eu não posso. Senhor, sozinha eu não consigo me libertar desses pecados. Senhor, sozinho eu não consigo orar. Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não tenho força, Pai, de buscar ajuda. Eu não tenho força, Pai, de me ajoelhar, de orar. Eu não tenho força, eu não sei nem o que falar. É isso que Deus quer. Senhor, eu não tenho condições de me manter, um exemplo, nesse casamento. Vou falar algo que eu não estou vivendo agora, mas Senhor, eu não tenho condições de me manter nesse casamento sozinha se o Senhor não estiver comigo. Eu não vejo saída. Então o que Deus quer é exatamente isso, que a gente rasgue o nosso coração para Ele. Só que muitas vezes a gente não faz isso porque a gente é orgulhoso. E a gente não tira as máscaras para Deus. Amém? Então Deus não muda quem você finge ser. Ele muda quem você tem coragem de admitir que é. Enquanto você sustenta a sua imagem, você atrasa a sua transformação. Eu quero abrir aqui em João, agora, a segunda passagem bíblica, João 4, do 16 ao 18. João 4, do 16 ao 18, que fala assim: essa mulher não estava apenas buscando água, ela estava fugindo das pessoas. O horário que ela escolheu revela tudo: solidão, vergonha e rejeição. Foi o que a gente falou semana passada sobre a mulher samaritana. Então, e mesmo assim, ela tenta manter controle da conversa com Jesus, porque ela tentou manter uma postura ali para falar com Jesus. Ela tentou manter um certo orgulho ali. Ela ainda não tinha tirado as máscaras ainda nesse momento. Até que ele toca exatamente onde dói. Jesus toca exatamente onde dói na gente. Onde a gente exatamente coloca uma máscara para tentar cobrir aquela feição de amargura, de orgulho, de soberba, de pecados que estão ali. E enquanto Jesus não toca nessa ferida da mulher samaritana, ela ainda tenta manter aquela posição dela. Ela tenta ainda manter uma postura com Jesus. Então, Jesus diz assim: chama o teu marido. Ela responde com uma meia verdade. E a gente, muitas vezes, a gente não fala as verdades inteiras, a gente fala uma meia verdade, porque a gente não quer ferir, ou porque a gente não quer admitir, ou porque a gente não quer abrir o nosso coração, não quer quebrar o orgulho. Então a gente muitas vezes fala meias verdades e não fala a verdade inteira. Então aqui a mulher samaritana, ela falou uma meia verdade. Ela respondeu assim, e aqui é algo forte: o orgulho também é se esconder atrás de meias verdades, que foi o que ela fez. Então não é mentira completa, mas também não é transparência. Então, quando Jesus disse chama o teu marido, Jesus expõe essa mulher samaritana.
não para envergonhá-la, mas porque aquilo não é exposto. E tudo que não é exposto não é curado. Enquanto você não se abrir, tirar a máscara e não se expor para Deus, para Jesus, não tem como Ele curar você. Jesus só cura aquilo que é exposto. Uma ferida só é curada quando a gente limpa ela, a gente tira aquela casca que está impedindo dela ser curada, limpa ela e depois ela começa a ser curada. A mesma coisa nas nossas emoções. Enquanto você fica tentando manter posição de bonzão e de boa pessoa, não tem como você tirar as máscaras. Enquanto você não tirar as máscaras, Deus não te transforma. Porque é muito orgulho, é muita soberba, é muita postura de pessoa que sabe muito. Amém? Então Jesus, ele não nos expõe para nos envergonhar, mas porque aquilo que não é exposto não é curado. Então, quando a mulher samaritana para de fugir da verdade, ela encontra propósito, ela encontra uma identidade e ela encontra voz. A mulher que se escondia se torna alguém que anuncia. Então, a mulher que se escondia antes, a mulher samaritana, agora, em poucos minutos, ela se transforma na mulher que anuncia o nosso Redentor, a palavra verdadeira, amém? Então, quantas vezes você faz o mesmo? Esconde sentimentos, disfarça os pecados, finge que está tudo bem, mas por dentro você está vazio. Porque você não deixa que Deus te transforme quando você coloca a máscara. Deus não quer sua versão editada, Ele quer sua versão verdadeira. E ser verdadeiro hoje, eu vou dizer para vocês, nem todo mundo está disposto. Nem todo mundo está disposto a ser realmente verdadeiro, a viver aquilo que fala. Nem todo mundo está disposto a ser autêntico. Hoje falta muita autenticidade nas pessoas. Começou a coceira no nariz. Então falta muito hoje a autenticidade nas pessoas. As pessoas hoje, elas não querem ser quem elas foram chamadas. Elas querem ser algo parecido com alguém, ou fazer aquilo que alguém faz. Amém? Então, quero abrir agora em Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, do versículo 61 ao 62, que diz assim: Pedro tinha certeza de si mesmo quando ele falou para Jesus: eu nunca vou te negar. Veja a falta de maturidade e também um orgulho disfarçado. Pedro diz assim: eu nunca vou te negar. Falou para Jesus. Mas aquilo não era fé. E a gente muitas vezes demonstra uma fé que não é fé, é orgulho disfarçado. Aquilo que não era fé era orgulho disfarçado de confiança. E Deus permite a queda. Deus permitiu a queda nesse caso aqui. Porque tem coisas que só são quebradas quando a gente cai. Eita Jesus, que coisa maravilhosa. Aleluia. Deus nos permite a queda muitas vezes, porque a gente só é quebrado por Deus para ser formado um vaso novo quando a gente cai. Você solta um vaso, ele cai no chão, ele quebra. Então muitas vezes Deus nos permite essa queda. Quando Jesus olha para Pedro, não é um olhar de rejeição, é um olhar que diz assim: agora você está pronto para ser quem eu realmente chamei para ser. E Pedro chora. Esse choro de Pedro não era um choro de fraqueza. Era o orgulho dele sendo quebrado. Era o vaso dele sendo quebrado, o vaso do orgulho, que impedia ele de ser aquilo que Jesus chamou ele. Então, depois disso, Pedro não depende mais de si. Pedro não confia mais na sua própria força. Pedro se torna dependente de Deus. E aí sim, ele se torna fonte da verdade. Amém? Então, agora entenda que o processo de Deus não é confortável. Deus expõe antes de te curar. Antes de você ser curado, Ele tem que te expor. Mas não é para envergonhar. Mas se Ele não expor, se você não tirar essa máscara, não tem como Ele te curar. Deus confronta antes de promover. Antes de Deus colocar você numa situação de promoção,
ele tem que te confrontar. E eu já falei para algumas pessoas que não estão aqui na live, que eu falei assim, ó, enquanto você não aprender o que você precisa aprender nesse deserto, nessa prova, nessa fase que você está passando por tanto problema, enquanto você não aprender o que você precisa aprender, Deus não vai te tirar daí. Então a mesma coisa eu falo para vocês. Enquanto vocês não aprender o que Jesus precisa ensinar a vocês nessa fase que você está passando, nesse problema, ou nessa confusão, ou nessa falta de saída, enquanto você não aprender, Deus não vai te tirar daí. Não tem como Ele tirar você. Enquanto você não aprender a crescer dentro do deserto ou dentro da prova, Deus não te tira. Então Deus nos quebra antes de nos usar. Antes de Deus começar a me usar, Ele precisou me quebrar. E todo dia Ele me quebra. Todo dia é uma coisa nova, porque a gente acha que a gente já tá bom para fazer as coisas, mas a gente não tá. É uma casca muito grossa para Deus tirar das coisas do mundo, da nossa vida. E essa casca, Jesus vai tirando aos pouquinhos. Vai tirando aos pouquinhos. Porque se Ele tirar de uma pancada só, a gente não aguenta. Então é aos pouquinhos que Deus vai nos limpando e tirando a casca grossa da nossa vida. Do pecado, do orgulho, da soberba, da mentira. Exatamente, amém. Ele quebra os que Ele ama muito. E Deus nos ama tanto, mas tanto, que muitas vezes a gente diz assim, Senhor, eu não aguento mais, mas Ele sabe que você aguenta mais um pouquinho, senão Ele não teria colocado você aí dentro desses problemas da vida, dentro disso aí que você está passando. Mas a gente diz logo, Senhor, eu não aguento mais. Eu já disse para Deus muitas vezes, Senhor, eu não estou aguentando mais não. Senhor, eu não aguento mais. Mas Ele sabe que você aguenta. Porque Ele não vai nos dar algo maior do que a gente não possa suportar. Só que a gente, muitas vezes, a gente diz, Senhor, eu não aguento mais, mas Ele sabe que você aguenta mais uma milha. Senão Ele não teria colocado você aí nessa posição que você está agora. Nesses problemas que você está passando, nisso que você está sentindo. Amém? Então, é por isso... Mas é por isso que também muitas pessoas desistem no meio do caminho e não querem, porque assim, nem todo mundo quer aguentar ser amassado, quebrado, para ser reconstruído um vaso novo. Nem todo mundo quer aguentar isso, nem todo mundo suporta. Na verdade, suportar, todo mundo suporta, mas nem todo mundo quer passar pelo processo. Por isso que todo mundo é chamado, mas nem todo mundo quer aceitar o chamado. Porque dói. É dor em cima de dor. É choro, é dor. É você dizer que não aguenta mais. Mas Deus sabe que você aguenta. Só que você é que não quer prosseguir olhando para o alvo. Quando você olha para o lado, aí você já começou a desistir. Porque se você olhar para Deus, mesmo você estando amassado, você estando sem saída, se você olhar para Deus, Ele te renova, porque Jesus, Ele nos renova a cada manhã. O Espírito dele nos renova a cada manhã. Então, por isso que todas as manhãs, quando a gente acorda, a gente tem que olhar primeiro para Cristo. Senhor, me renove nessa manhã, para que eu consiga suportar esse dia. Amém? Então, muitas pessoas desistem no meio do caminho, não porque Deus abandonou, porque Deus não abandona, a gente é que abandona Ele, mas porque o orgulho não deixou você continuar. A nossa mente foi criada para viver no conforto. A nossa mente, a nossa alma, ela quer conforto. A nossa alma quer permanecer num patamar da nossa vida em que muitas vezes não é aquilo que Deus quer. Então a nossa alma, ela quer ficar ali confortável, ela não quer confronto, ela não quer sair pro deserto, ela não quer sair tipo Jacó que foi. Não, desculpa. Aqui eu embananei um pouquinho. Então a nossa alma, ela não quer ser confrontada. A nossa alma quer permanecer no conforto, para que a gente não faça aquilo que Deus nos chamou, mas para que a gente faça o que a nossa alma está pedindo. Porque por mim, eu não estaria aqui no Brasil, por mim eu estaria lá em Dubai, morando mesmo com a guerra.
Aquele lugar é muito bom. Muito bom. Morar nos Emirados Árabes é algo que, vou dizer pra vocês, é só Jesus mesmo que me trouxe pra cá. Porque por mim eu não viria. Mas quando eu entendi que o Senhor precisava me tirar do conforto, para me limpar primeiro, eu aceitei o chamado de Deus. E todo dia eu peço para o Senhor me renovar, porque realmente não é fácil. Para ninguém aqui é fácil. Se eu disser para vocês que é fácil, para vocês não é. Para ninguém. Mas é muito melhor essa vida que eu tenho hoje, mesmo com tanto confronto, levante, problema, às vezes você não vê saída, do que a vida rica que eu tinha lá sozinha. Sozinha de alma, sozinha de pessoas, era muita gente, mas ninguém, eu não podia confiar em ninguém. Porque quem já morou fora do Brasil sabe que você está cheio de pessoas, mas você não pode confiar em ninguém, porque poucas pessoas realmente estão com você. Então hoje eu prefiro essa vida, mesmo de tanta aflição, mas com Deus, do que uma vida extremamente rica, milionária, mas sozinha, com a alma vazia. E isso não é demagogia, porque quem já viu meu testemunho sabe que hoje eu não preciso mais viver falando mentiras, mas porque eu não sei mais viver sem Deus, eu não sei mais viver sem Jesus. Amém? Então por isso que muitas pessoas desistem, não porque Deus abandonou, mas porque o orgulho não deixa elas continuar. A máscara não, elas não deixam que Deus elas não deixam que Deus transforme ela quando elas tiram a máscara. Então as máscaras hoje são sofisticadas, a espiritualidade aparente. Então muita gente hoje coloca com a máscara e mostra para as pessoas uma espiritualidade que não está ali, que não existe. Elas mostram uma força emocional falsa. E deixa eu falar para vocês, quanto mais você mostra força emocional, mais Deus não tem como te tratar, porque Deus quer que a gente realmente se abra, se rasgue na presença dele e diga: Senhor, eu tô fraca, eu não tenho força sozinha, Senhor. Você tira a máscara. Controle ilusório, as pessoas mostram controle para as outras pessoas, mas é um controle ilusório. Perfeição nas redes, mas por dentro está um caos. Como é que você está por dentro hoje? Você está um caos? Ou você, mesmo sabendo de tanto problema que você está, de tanta confusão, tanta opressão, mesmo assim por dentro, existe paz dentro de você, e essa paz só Jesus pode nos dar. O orgulho sustenta tudo isso. Controle, força emocional falsa, espiritualidade aparente, perfeições nas redes sociais. E o orgulho sustenta tudo isso. O orgulho diz assim: eu resolvo sozinho, eu não preciso mudar isso, ninguém precisa saber. Mas enquanto o orgulho governa, Deus não governa. Você não perde o propósito de uma vez, você perde quando decide continuar escondendo aquilo que Deus está vendo que você precisa expor para Ele. Amém? Agora eu quero que você pense: qual é a sua máscara? Qual é a máscara que você está sustentando aí? Onde você tem resistido a Deus? O que você sabe que precisa mudar, mas não muda? O que você tem medo que Deus toque? Amém? Faça essas perguntas, se autoanalise hoje com a análise que vem do céu. Porque é exatamente aí que Deus quer começar. É por aí, quando você percebe qual a máscara que eu preciso tirar hoje para que Deus me transforme. Onde é que eu preciso que Deus hoje trabalhe através de mim? Onde é que eu tenho medo que Deus toque? Amém? Então tirar a máscara não é vergonha, é libertação. É parar de sustentar uma versão para viver uma transformação. Deus não está procurando perfeitos, Ele está procurando verdadeiros adoradores, verdadeiros filhos. Mas o verdadeiro processo exige morte. Enquanto você não morrer para o seu velho eu, não tem como haver transformação. Morte do orgulho, morte da vaidade, morte do controle, morte da sua soberba, morte de que você sabe muito.
que você precisa estar ali dando opinião sempre do que você acha, do que você faz. Se for para você dar uma opinião para crescimento, amém. Isso é válido, sempre é válido. Nós precisamos um dos outros. Eu preciso de conselhos de vocês que me façam crescer e aprender, porque eu não sei tudo. Eu estou aprendendo, eu estou em aprendizado. Mas quando é para você vir dar sua opinião só porque você acha e você não concorda, eu sinto muito, meu irmão. Mas você vai ficar falando sozinho. Porque eu não dou ouvidos para o que as pessoas acham. Eu dou ouvido para aquilo que o Senhor quer que eu faça. Mesmo que isso seja confronto. Porque não acho vocês que Deus não me confronta, não. Que Deus me confronta em tudo. O tempo todo. Até muitas vezes, quando eu tô atrasada aqui da live, hoje mesmo o Espírito Santo disse, bora, acelera que você tá atrasada. Eu quero que você comece a live tal hora. Então Deus me confronta em pequenas coisas, em grandes coisas. Mas por quê? Porque eu decidi, Pai, eu preciso tirar todas as máscaras para que o Senhor me transforme. Eu preciso, Pai, não ficar ali julgando uma pessoa que está na internet, sendo que eu acho que eu preciso colocar a minha opinião. Não tenho que colocar a minha opinião, não, se não é para o crescimento, para ajudar a pessoa. Não porque eu acho, meu irmão, o que você acha não me importa. Eu sinto muito, mas o que você acha? Isso pode parecer grosseiro, mas não é grosseiro. É porque eu sei quem eu sou, eu sei o que o Jesus está pedindo de mim. Se é pra gente crescer juntos, amém. Eu vou receber com muito carinho. Mas se é só porque você quer dar a sua opinião, porque você acha que não, eu não concordo, eu sinto muito, você vai ficar falando sozinho. Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Mesmo que fique aqui uma pessoa me ouvindo. Porque o Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe onde eu preciso ser tratado. Ele sabe onde você precisa ser tratado. Só que a gente muitas vezes não quer tirar essas máscaras. Porque o nosso orgulho está impregnado na nossa carne. Amém? Então é só depois que você se permite que essa morte do orgulho chegue, a morte da vaidade, a morte do controle, é só depois da morte que vem a nova vida. Amém? Glória a Deus. Então eu quero encerrar esse estudo bíblico fazendo uma oração sobre esse tema que eu trouxe, sobre as máscaras, né? Pra gente tirar as máscaras. Se você puder, concorde comigo no mundo espiritual. Amém? Para que eu possa fazer essa oração. Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti sem máscaras, sem aparência, sem defesa, sem justificativas. Tu conheces tudo em mim e hoje eu paro de esconder. Eu reconheço o orgulho que tem me impedido de mudar. Eu reconheço que tem me impedido de obedecer. O orgulho tem me impedido de obedecer. O orgulho tem me afastado do Teu propósito. Eu renuncio agora toda máscara, toda mentira. Eu renuncio toda aparência. Quebra, Deus, tudo aquilo que precisa ser quebrado em mim. Mesmo que doa, mesmo que me confronte, mesmo que me leve a um lugar desconfortável. Eu não quero viver uma vida superficial. Eu quero transformação verdadeira. Toca nas áreas que eu evitei. Cura o que eu escondi. Alinha o que está fora do lugar. Me ensina a viver na verdade. Me ensina a depender de Ti. Me ensina a ser quem o Senhor me chamou para ser. E que hoje eu não saia daqui o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe vocês nessa segunda-feira. Espero que esse estudo bíblico tenha falado com vocês, assim como falou comigo. Para que a gente tire as máscaras que nós muitas vezes temos colocadas diante das pessoas. Mas que Deus sabe que você precisa tirar essa máscara. Enquanto você não tirar as máscaras, não tem como Deus te transformar numa pessoa melhor. Não tem como Deus te transformar no vaso que Ele quer te fazer. Deus me deu uma visão essa semana, pra gente concluir. Uma visão em que é como se eu me visse em cima de um fogo. Eu me vi como um vaso já formado e que estava passando pelo fogo para secar.
Porque depois de a gente tirar a máscara e Deus nos refazer como um novo vaso, a gente tem que passar pelo fogo para poder secar aquele vaso. Então eu me vi como se fosse um vaso secando ali no fogo. E passar pelo fogo dói. Dói muito. Então eu me sinto assim, passando por um fogo que eu estou sendo secada para começar a cumprir aquilo que Deus tanto me chamou. E todas as pessoas não estão, a maioria das pessoas não estão dispostas a passar por esse fogo, porque o fogo dói. O fogo dói, mas o fogo transforma. Assim como o fogo, quando você pega um diamante todo deformado ali, que você transforma ele na forma dele de diamante, depois ele tem que passar pelo fogo. O ouro também. O ouro passa pelo fogo. Então, passar pelo fogo, nem todo mundo está disposto, porque a gente se acha muito superior às pessoas, a gente se acha muito superior ao conhecimento que a gente tem. A gente se acha muitas vezes, pessoas aqui que muitas vezes têm muitos anos no Evangelho, se acham muito superior por saber muito. Mas o que Deus nos quer, muitas vezes não, todas as vezes, Deus nos quer que a gente, quando a gente entre na presença dele, a gente fica como criança. Criança não mente. Se você perguntar a uma criança se ela está achando bom algo, ela vai dizer que ela não está, se ela não tiver, porque ela não mente. E é o que Deus quer. Deus quer que a gente esteja na presença dele, a gente esteja como criança, a gente tire as máscaras para que ele nos transforme. Então, eu quero ficar como uma criança quando eu estou na presença de Deus. Uma criança que muitas vezes fica só ali, brincando, que não mente, não coloca máscara, mas que é verdadeiro em tudo que faz. Por isso que Jesus nos quer que a gente fique como crianças na presença dele, para que ele possa nos transformar naquilo que ele nos chamou. Amém? Deus abençoe vocês, um beijo no seu coração. Até amanhã, se assim o Espírito Santo de Deus nos permitir. E se você puder, compartilhe essa live com outras pessoas, para que elas possam também entender que sem as máscaras não tem como Deus nos transformar. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no seu coração.